Respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora, por alguns minutos. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Cartografia da Alma, as raízes do éter. Eu sou Patrícia Sinara e hoje nós chegamos ao topo da nossa montanha. Nós caminhamos juntos por uma longa estrada iniciática. Ao longo de 9 episódios, nós abrimos o relógio do universo para olhar as suas engrenagens de perto. Nós conhecemos a argila da sua criação. Nós nomeamos os atores da sua psique. Costuramos os figurinos sagrados que eles vestem. Erguemos as paredes dos cenários terrenos e assistimos com compaixão e assombro aos conflitos e diálogos que eles travam dentro de você. Nós até mesmo descemos ao submundo para olhar de frente para as suas feridas antigas, os seus karmas e a sua fúria indomável. Mas a vida, a verdadeira vida, não acontece em pedaços. Um amontoado de notas musicais escritas em um papel não é uma música. Para que a mágica aconteça, alguém precisa reger. Hoje, nós vamos aprender a arte da síntese. Nós vamos deixar de olhar para as partes e finalmente contemplar a sinfonia do ser. Sempre que você se sentir perdido na sua própria complexidade, aplique o princípio do silenciamento. Desligue os sussurros. Ignore, no primeiro momento, aquele asteroide distante ou aquele aspecto menor de graus quebrados. Volte os seus olhos para a sua grande trindade, o Sol, a Lua e o Ascendente. Eles são o tronco da sua árvore sagrada. Tudo mais são os galhos e as folhas. Pense de forma muito prática. De que adianta você tentar entender por que o seu Mercúrio está ansioso se você não está honrando o propósito maior do seu Sol? De que adianta querer analisar um trígono fluente da sua Vênus amorosa se a sua Lua, que é a sua criança interior, está morrendo de fome emocional lá no porão? Se você compreender a sua mente racional, a sua criança emocional e a sua máscara de sobrevivência, o resto da sua peça de teatro naturalmente encontrará o seu lugar no palco. Mas, antes mesmo de decifrar qualquer planeta, os sábios herméticos nos ensinaram um segredo visual belíssimo. Afaste o papel do seu mapa. Não leia nada. Olhe apenas para a mancha de tinta, para a geometria da distribuição. Nós vamos ler agora o que chamamos de os hemisférios. Dificilmente, o universo distribui os atores de forma perfeitamente igual pelo teatro. Quase sempre, a balança pende para um lado. Quando você afastar o papel, vai notar que os seus planetas tendem a se aglomerar. A mancha de tinta pesa mais em uma direção. E o universo não concentrou a maioria do seu elenco em um único lugar por acaso. Ele fez isso para definir o seu centro de gravidade. Trace uma linha horizontal cortando seu mapa ao meio. Se a grande maioria dos seus planetas repousa na parte de baixo, mergulhados abaixo da linha do horizonte, que são as casas de 1 a 6, a sua alma é uma construtora de alicerces. O seu destino é noturno, é uterino. Você veio curar as raízes, lidar com a família e dominar o seu mundo interno. Vou te dar um exemplo real. Sabe aquela pessoa que a sociedade inteira diz que tem potencial para ser presidente de uma grande empresa, mas tudo o que ela mais quer é ter uma casa no campo, cuidar dos filhos e ter uma rotina silenciosa? Muitas vezes, essa pessoa se culpa por não ter ambição. Mas quando ela olha para o mapa e vê tudo na parte de baixo, ela entende. O sucesso dela acontece no silêncio do lar, não nos holofotes.
Mas, se as suas estrelas pesam na parte de cima do mapa, cruzando o horizonte nas casas 7 a 12, você nasceu para a praça pública. O seu destino exige que você saia da caverna, seja visto, construa legados e lide com a sociedade. O topo da montanha é o seu habitat natural. O perigo aqui é a pessoa que passa a vida inteira salvando o mundo lá fora, brilhando na carreira, mas tem uma casa física bagunçada e raízes emocionais completamente secas. Agora, trace uma linha vertical, de cima a baixo. Se os seus planetas se acumulam do lado esquerdo, perto do ascendente, você é o soberano da própria jornada. A sua vida é forjada pela sua independência. É aquele indivíduo que prefere viajar sozinho, que abre o próprio negócio, que não tem paciência para esperar os outros decidirem. O grande desafio dessa pessoa é aprender a pedir ajuda sem achar que isso é fraqueza. Porém, se eles pesam do lado direito, no oeste, perto da linha do descendente, você é o tecelão de espelhos. A sua evolução inteira e as suas maiores crises virão através do outro, dos parceiros, dos sócios, dos casamentos. Sabe aquela pessoa que só dá um grande salto na carreira depois que conhece um mentor incrível? Ou que só entende a própria força depois de um divórcio doloroso? Para quem tem um mapa na direita, você só se conhece verdadeiramente quando vê o seu reflexo nos olhos de alguém. E agora, nós chegamos ao segredo mais profundo da alquimia do seu mapa. Sabe o que define fortemente quem você é? Não é apenas o que você tem em abundância. É muitas vezes aquilo que lhe falta por completo. A natureza abomina o vácuo. O psiquiatra Carl Jung nos ensinou que aquilo que não possuímos na nossa consciência é projetado e compensado de forma desesperada na nossa sombra. Ao sintetizar o mapa, nós precisamos procurar os elementos faltantes. Nós estudamos o fogo, a terra, o ar e a água. Mas o que acontece quando falta um deles? O vazio grita. Imagine um mapa sem uma única gota d'água. Nenhum planeta na água. A intuição cega poderia dizer: essa é uma pessoa fria, que não sente nada. É exatamente o oposto. A água limpa contorna obstáculos e representa a emoção e a intuição profunda. A falta dela cria uma rachadura psicológica invisível. Essa pessoa sente tanto, de forma tão caótica e engolidora, que ela passa a vida aterrorizada pelo próprio coração, como alguém que não sabe nadar e foi jogada no oceano. Como ela compensa esse vazio na prática? Pela sombra dos outros elementos. Em vez de dizer, eu estou triste e preciso de um abraço, ela tenta intelectualizar o choro, usando o ar, dizendo, eu li um artigo científico sobre a química da tristeza e acho que estou passando por isso. Ou então, tenta concretizar o afeto pagando contas ou comprando presentes caros com a terra. Muitas vezes, um mapa sem água é o de alguém que constrói repúblicas inteiras por fora, apenas porque tem um pavor absoluto de desabar por dentro. E se fosse o contrário? E se faltasse o elemento terra no seu mapa? A terra é a matéria, a praticidade, a constância. Uma pessoa sem terra pode ter ideias geniais com o seu ar e um entusiasmo absurdo com o seu fogo, mas ela esquece de pagar o boleto da luz. Ela começa 1000 projetos maravilhosos, mas não tem um chão firme para sustentar nenhum deles. A alma dela veio a este mundo com uma missão corretiva. Ela vai ser forçada a aprender a criar rotinas, usar planilhas e honrar o próprio corpo físico, porque o universo não deu isso a ela de presente. Onde não há planeta, há um eco. O vazio é o lugar exato onde a sua alma sente mais fome de aprender. Você percebe a grandeza monumental do que carrega dentro do peito?
O seu mapa astral não é uma sentença que te condena. Ele não é uma gaiola desenhada pelos astros para te limitar. Ele é a impressão digital da mente de Deus estampada em você. É um organismo vivo. Quando você cura a sua Vênus no cenário, o seu Marte respira aliviado em outro. Quando você honra a tensão de uma quadratura dolorosa, uma porta de abundância se abre no outro hemisfério da sua vida. Com essa visão de inteireza, de reverência pela sua própria complexidade, nós fechamos as cortinas dessa nossa primeira temporada. O Cartografia da Alma foi criado para ser um refúgio para quem cansou do raso e está disposto a abraçar a própria imensidão. Agora, apenas sinta como a orquestra da sua alma está tocando neste momento. Agradeço profundamente a sua coragem de ter caminhado comigo até aqui. Até o nosso próximo ciclo de encontros. Honre os seus vazios. Dance com as suas sombras. Olhe para o céu. E lembre-se sempre de olhar para dentro de você.